Nós estamos tratando da virtude do altruísmo em conjunto com a virtude da benevolência, né, que fazem parte aí então do pilar das virtudes, né, um dos 5 pilares da nossa metodologia. Nós começamos a tratar disso aí no nosso encontro anterior. E aqui a gente tem um resuminho gráfico, né, do significado, né, para quem não viu ainda ou quer aí relembrar, né. O que nós vamos fazer hoje é se valer aí de um conjunto de frases do nosso acervo, né, selecionados aí então em função, né, do que está no título, né, da forma como essa questão do altruísmo opera individualmente em cada um de nós. Essa é uma oportunidade que a maioria de nós temos aí para a gente melhorar, né, e que é lembrada por essa frase de autor desconhecido que diz assim: perguntei a um homem sábio, diga-me, senhor, em qual área posso ter uma carreira brilhante? Ao que o sábio respondeu todo sorridente: seja um bom ser humano. Existem muitas oportunidades nesta área. Chamando a atenção de que muitas pessoas têm dificuldade com isso. Essa mesma questão é abordada pela Helen Keller, né, ativista americana pelos direitos dos cegos, né, ela era cega, e que nos deixou essa frase aí que diz: logo surge, porém, um raio de esperança, e uma voz meiga murmura ao meu ouvido: a alegria está nas pessoas esquecerem-se de si mesmas. Então, procuro ter meu sol na luz do olhar dos outros, minha sinfonia na música que aos outros acalenta, e minha felicidade no riso de todos. Mostrando aí pra gente, então, né, essa transformação, né, do que muitos chamam de preocupação ou cuidado com os outros, num caminho aí pra gente encontrar a felicidade, a alegria, né, e a luz no olhar que ela cita. Uma outra forma da gente entender esse conceito é relembrar dessa frase famosa, né, da Madre Teresa de Calcutá, nascida no que hoje é a Macedônia do Norte, né, e que diz assim, que nós não devemos permitir que ninguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz do que tenha chegado. Essa mesma questão nessas 3 frases. Complementando, nós temos aqui uma frase do escritor brasileiro, Ariano Suassuna, né, que de alguma forma conecta essa questão de se doar, né, a questão do altruísmo também, com uma dose de humildade, né? Diz ele: como sou pouco e sei pouco, faço o pouco que me cabe, me doando por inteiro. Todos nós temos um pouquinho. Provavelmente, pelo menos os textos do Ariano Suassuna têm um pouquinho mais do que os pouquinhos da gente. Mas em cada característica, em cada atividade, cada um de nós tem sempre um pouco que pode ser dado por inteiro. E nisso faz parte também o trato que a gente dá para os outros. Essa frase aqui do Mark Twain foi reinterpretada aí no século XX e no século XXI por muita gente, mas o original diz assim: nunca permiti
que minha escolaridade interferisse com minha educação. Isto é, não é porque a gente tem o privilégio de ter podido ter uma escolaridade mais longa que os outros, né, que a gente não deva tratar de forma educada aquelas pessoas que não tiveram a mesma oportunidade. E complementando, a Madre Teresa de Calcutá nos lembra que a gente não precisa se preocupar com a quantidade, né? Diz ela, nunca se preocupe com números. Ajude uma pessoa de cada vez e comece sempre pela mais próxima de você. Não é importante a gente fazer isso para muita gente. O importante é fazer bem feito. Isso nos leva a uma frase mais antiga, né, do século XVIII, do filósofo Diderot, francês, que diz que, estritamente falando, né, se a gente avaliar tudo isso que nós colocamos, nós temos apenas um dever, o de ser felizes. E isso é um trabalho que desafia os seres humanos desde a antiguidade, né? Confúcio já havia dito, né, que se pudesse em uma frase resumir todos os em seus ensinamentos, eu diria: nunca deixe o mal dominar seus pensamentos. Até aqui nós falamos disso em relação aos seres humanos, mas isso vale também para outros seres vivos. Hoje nós vivemos na era dos pets, né? Tem muita gente que cuida de animais como se fossem membros da família, mas essa questão já foi citada há mais de 200 anos atrás pelo filósofo alemão Schopenhauer, que já citamos várias vezes. Diz ele, é um erro acreditar que não precisamos obedecer a qualquer moral em nossa atitude para com os animais e que não temos qualquer responsabilidade moral para com eles. Este será o caminho da vulgaridade e da brutalidade completas. Então, nós temos essa questão, essa obrigação moral, inclusive com os animais. E se temos com os animais, o que dizer então em relação aos seres humanos? O Lao Tzu, outro filósofo chinês que nós já citamos diversas vezes, diz simplesmente assim: com o bom sou bom, mas mesmo com quem não é bom, sou bom, pois boa é a virtude. Né? Buscando então aí orientar o comportamento. E citando o Martin Luther King, já citamos ele diversas vezes aqui, né? Ele nos lembra aqui que a gente deveria se fazer essa pergunta, né? A mais urgente pergunta a ser feita nesta vida é: o que fiz hoje pelos outros? Né? A gente pode, no final de cada dia, parar e fazer isso parte das nossas reflexões diárias. E o poeta Ralph Emerson, também já citado diversas vezes aqui, em outras oportunidades, nos lembra que a gente não deve esperar qualquer recompensa, né, por essa atitude de altruísmo ou benevolência. Diz ele, a única recompensa da virtude é a própria virtude. O único modo de ter um amigo é ser um. Outra forma de encarar isso é essa frase aqui do
Einstein, né, físico famosíssimo, que também nos deixou aí muitas frases, né? Ele tinha muita preocupação, esse lado aí humanista. E a frase que nós temos selecionada aqui nos diz assim: o valor do homem é determinado em primeira linha pelo grau e pelo sentido em que se libertou do seu ego. Lembrando então a gente do perigo, né, o que representa, né, a gente ser dominado pelo ego, né? Inclusive dessa palavra ego deriva, né, o oposto, né, do altruísmo, que nós já comentamos, é o egoísmo. Né? Para a gente ir finalizando aqui, né, temos mais uma frase do Lao Tzu que nos lembra o seguinte: a bondade em palavras cria confiança. A bondade em pensamento cria profundidade. E a bondade em dádiva cria amor. Então temos aí uma receita, né, para a gente fazer esse trabalho. Né? Devemos ter primeiro as palavras, ter o pensamento e, por último, a dádiva, né, que representa uma ação. E para fechar, temos aqui um provérbio chinês para a gente lembrar que tudo isso que nós estamos falando é de fato não trivial. Porque como seres humanos a gente sempre tem uma portinha aí que de vez em quando se abre e a gente foge por ela. Diz esse provérbio chinês, é um provérbio popular, não tem autor conhecido, diz assim: aquele que faz o mal e tem medo que se saiba, possui ainda uma semente boa dentro de sua maldade. Porém, aquele que faz o bem e está ansioso para que todos saibam, tem uma raiz do mal na sua bondade. Só essa frase aí daria para a gente fazer uma análise dela aí de vários aspectos, é bem profunda. E lembra aí que a gente sempre anda na corda bamba, né, em relação a tudo isso que nós acabamos de descrever.